Como fazer a costura aqui perfeita, né? A costura invisível nos trabalhos em crochê quando eu já cortei o fio ou quando eu acabei deixando o fio mais curto. Então, ó, primeiro você vai medir, vai pegar um tamanho de fio, né? E vai medir ele, ó, que dê do tamanho da tua peça ali, sobrando mais um tanto aqui para depois você poder arrematar. Então, ó, primeiro eu vou usar a minha agulha de tapeçaria, então essas daqui que tem a pontinha mais grossa, né? Para poder colocar no fio. Você vai costurar sempre pelo avesso. Nesse meu caso aqui, né, eu vou contar bem certinho quantos pontos tem em cada lado, né? E aqui, ó, eu vou pegar bem no meio aqui, ó, nesse meu quadradinho, vou pegar bem na ponta do trabalho. Ó, vou colocar por aqui e vou sair, ó, bem no meio dessa correntinha aqui, dessas trancinhas que formam no ponto. E vou deixar, ó, um pedaço aqui considerável aqui para esse lado. Vou vir do avesso aqui do outro lado, que eu preciso costurar, e também vou pegar bem na ponta aqui, ó. Vou colocar o fio aqui por dentro e vou sair aqui, ó. Tá? Escapou. Aqui por dentro, eu vou sair aqui, ó. Vou pegar essas duas correntinhas aqui. Como esse meu fio ainda tá solto, se eu puxar muito, o fio vai vir, né? Então, nesse primeiro correntinha, nesse primeiro ponto, eu não vou puxar. Ó, você pode observar, deixa eu arrumar aqui, ó, que se eu coloco os pontos assim, ó, eles ficam bem certinho, ó. Ponto em cima de ponto, ó, tá? Então, ó, eu sair daqui, eu vou vir deste lado do trabalho, vou sair bem no meio aqui dessa correntinha, ó. E vou vir na próxima. Então, ó, vou puxar. Venho no próximo ponto, ó, desse lado, sair bem certinho aqui. Vou para o próximo lado e saio aqui. Tá? Então, você vai fazer isso até chegar no canto do seu trabalho ali, ó. E vou deixando ele firme, tá? Não preciso puxar muito para ele não ficar apertado, mas preciso deixar firme. Olha como vai ficando do outro lado, ó. Tá? Ele vai formando como, parecendo como se fosse essas correntinhas daqui, ó. Ele vai formando aqui, tá? Então, você chega ali do outro lado. Eu vou costurar até aqui na ponta, desse mesmo jeito, e a hora que eu terminar, eu volto aqui. Cheguei aqui no final, ó, tá vendo que se eu abrir aqui, ó, o ponto tá frouxo ainda, certo? Aqui eu vou voltar, terminei nesse, eu vou voltar aqui no último pontinho, ó, vou sair aqui do outro lado. Puxo, deixo bem firme e vou aqui para o outro lado. Tá? Vou fazer isso só uns 3 pontinhos aqui, já é suficiente. Tá? Pego bem certinho aqui. Vou pegar o fio que sobrou e agora eu vou colocar aqui por dentro, ó. Passar por dentro dos meus pontos aqui, ó. Aqui. E eu gosto de, ó, tá vendo que ele terminou aqui? De passar um pouquinho por cima da onde ele tava e voltar no mesmo lugar que eu passei. Não precisa ser muito, é só um pouquinho pro fio ficar bem preso
e ele não escapar. Aqui. Aí, com cuidado, eu venho aqui e corto bem na pontinha do meu fio. Aqui, ó. Isso, ó. Dou uma puxadinha, ele entra e não aparece. Lembra que... Lembra que desse lado aqui foi onde a gente começou? E ele também, ó. Se eu puxar, ele vai ficar solto. Então, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui o fio na minha agulha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no outro lado, quando tava terminando. Eu vou pegar do ponto do lado e passar até o outro ponto, ó. E dou uma leve puxadinha. Só pra ficar firme, tá? Não é pra ficar repuxado. Faço isso em mais uns 2 pontos. Aqui, ó. Aqui, deixa eu virar aqui pra mim, fica mais fácil aqui por causa da câmera. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar a minha agulha, passar aqui por dentro. Aqui. E, ó, eu deixei o fio um pouquinho pequeno, né? Podia ter deixado maior, ó. Como a minha agulha é comprida, vai acabar soltando, tá? Então, isso é uma dica legal também, ó. Ah, o fio acabou ficando pequeno e falta só um pedacinho pra eu costurar. Ó, tá vendo que eu deixei aqui? Eu vou passar por cima, para não ter perigo dele, se eu passar exatamente no mesmo lugar, ele vai voltar tudo, né? Então, eu vou passar por cima, aqui, aqui. E agora, ó, deixei a minha agulha pertinho aqui, eu vou colocar o fio de novo dentro da agulha, tá? Para que eu consiga finalizar esse trabalho sem ficar me matando ali. Quando eu colocar a agulha, o fio ficar escapando, né? Porque ele ficou curtinho. Passo aqui o fio, não deixo muito comprido, tá? Porque senão ele não vai ir até o final. E puxo aqui. A mesma coisa que eu fiz aquela hora, venho bem na pontinha aqui, tomo cuidado para não cortar o meu trabalho. Aí, finalizei. Posso dar uma puxadinha aqui para dar uma assentada. E ó como que fica. Olha que bonito que fica o acabamento dessa costura invisível. Ele realmente parece que é a continuação aqui, ó, dessas correntinhas, tá? Então, esse foi a nossa aula de hoje. Te ensinei a fazer essa costura invisível. Se você quer aprender mais, me segue aqui no canal para que você que você receba sempre as notificações, tá bom? E esse square aqui é de um biquíni que eu estou fazendo, então logo, logo tem novidade por aí. Então é isso, beijos, até a próxima aula.